Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Estudos no Pentateuco. O tema que iremos abordar hoje é a paciência de Sara. Vamos lá para o texto bíblico? Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: Já que o Senhor me pediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Esse texto está lá em Gênesis 16, do verso 1 ao 5. E aqui a gente vê uma consequência muito grave da paciência de Sara. Aqui a gente viu ali que o nome dela no início chamado de Sarai, porque também, da mesma forma que Abraão ainda não tinha sido mudado o nome dele para Abraão, Sarai não tinha sido o nome mudado para Sara. E aqui Deus, ele já tinha prometido a Abraão um filho da promessa, e aí quando Sara viu que estava demorando, o que ela pega? Ela pega sua serva egípcia e dá a Abraão para ter relações sexuais com ela, para que nascesse um filho. E a gente tem que entender que nesse contexto, hoje para a gente isso seria um adultério. Mas naquela época, principalmente nesse contexto mais antigo, quando um homem tinha relações sexuais com a escrava da sua esposa e nascesse um filho, aquele filho na verdade era o filho da sua esposa. Então o filho da serva Agar não seria da Agar, seria da Sara. Só que quando a Agar ela fica grávida, ela começa a menosprezar a sua senhora, e aí a própria Sara fica com raiva, fica impaciente, fica ali pensando: Abraão, olha o que você está fazendo. Coloca a culpa em Abraão, sendo que ela que deu a ideia de Abraão ter um filho com Agar, para que a descendência de Abraão fosse ali sucedida. E tudo isso acontece, Sara fica angustiada, Sara não gosta do resultado, Sara não gosta ali, principalmente que a sua serva ali estava ali afrontando ela, que a própria Sara ali nessa época era estéril, e ela começa a reclamar ali, principalmente ali com Abraão, e falando assim, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Ou seja, ela coloca a culpa toda em Abraão e toda ali na sua escrava, sendo que foi a impaciência dela que gerou tudo isso. E olha para você ver, quando a gente vai estudar um contexto, principalmente esse contexto dos povos, dos filhos de Sara e dos filhos de Agar, a gente vai ver que logo depois Sara vai ter o filho da promessa, vai nascer o Isaac, e Agar, ela vai ter ali o filho, seria o primogênito de Abraão, que seria Ismael. Os descendentes dos ismaelitas são os árabes de hoje, são a maioria dos muçulmanos. Os descendentes de Agar são os muçulmanos, são a maioria dos árabes, dos, dos povos muçulmanos, e os descendentes de Sara são os judeus de hoje. E os judeus de hoje não se dão bem justamente com os muçulmanos, com os povos árabes. Olha essa briga que surgiu. E toda essa briga surgiu por conta de quê? De uma impaciência de uma mulher que era estéril. Quando Deus ele promete para Sara e para Abraão que Abraão teria um filho, era um filho da promessa, ou seja, era um filho da sua esposa Sara. Mas Sara, impaciente, não soube esperar em Deus. Quando a gente não sabe esperar em Deus, pode ocorrer consequências desastrosas em nossas vidas. Hoje só existe uma guerra entre os árabes, só existe uma guerra entre os muçulmanos e os judeus, porque lá atrás houve essa impaciência de Sara. Porque lá atrás Abraão desobedeceu a promessa, não soube esperar, Abraão e Sara não soube esperar as promessas de Deus e quiseram agir com a força do seu braço. Quiseram agir, quiseram dar um jeitinho para resolver aquele problema da esterilidade de Sara, para resolver o problema ali da falta de descendência de Abraão. Consequências hoje que são desastrosas, principalmente para o povo judeu e para o povo muçulmano, que vive em guerra, que vive em briga. Direto a gente vê aí nas notícias, nos jornais, que há guerra entre os povos árabes, os povos muçulmanos e os povos judeus. Tudo isso aconteceu por falta de uma impaciência. Que esse sirva de exemplo, que essa situação sirva de um exemplo para a gente aprender a confiar em Deus, a esperar nas promessas de Deus e não tomar a atitude
da nossa cabeça, não a tomar atitude com a força do nosso braço, porque as atitudes que a gente toma erradas com a força do nosso braço, que não foi Deus que nos mandou, que não foi Deus que nos orientou, pode gerar consequências desastrosas. Talvez não para nós agora, porque não afetou Abraão e Sara naquele tempo, mas afetou seus descendentes e tem afetado até hoje. Então as nossas consequências podem não ser agora, mas pode ser para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos descendentes. Então a gente tem que tomar cuidado, sempre olhar para Deus, sempre pedir orientação a Deus e sempre esperar das promessas de Deus, porque as promessas de Deus não falham. Deus ele não demora, como algumas pessoas pensam. O dia de Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Para nós parece estar demorando, mas Deus ele manda aquilo que ele prometeu no momento certo, na hora certa. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida, deixa a sua pergunta. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa um like e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.